Irmãos, a semana passou muito rápido. Mais uma vez temos a oportunidade de não só meditarmos a palavra de Deus na nossa casa, mas também aqui na igreja, juntos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 57. Isaías, capítulo 57. Nós temos aqui, nesse capítulo, a questão da idolatria de Israel, que é condenada, no contexto do verso 1 até o verso 13. Nós então vamos meditar no verso 14 até o verso 21. Sobre a mensagem de paz para os arrependidos. Vamos fazer a leitura primeiro, aí depois nós vamos compartilhar esses textos. Isaías 57, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: dir-se-á a terra, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, a qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não condenei ou contenderei para sempre, e nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão de perto. Diz o Senhor, eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Vamos orar? Senhor, obrigado por podermos debruçar diante da Tua verdade nessa hora, e que o nosso coração se encontra de uma forma tão humilde, como aquele servo que ao entrar no templo não conseguia nem levantar os olhos para o céu e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Pedimos isso a Deus para que o Senhor, que é aquele que sonda e conhece o nosso íntimo, com a sua palavra que penetra, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, que o Senhor atinja o âmago do nosso coração, da nossa alma, para que possamos ouvir, atender e obedecer a Tua palavra, não só agora, mas enquanto estivermos aqui nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós encontramos nesse trecho
Logo já falamos um pouquinho do contexto até o verso 13, de 1 a 13 do capítulo 57. É o momento onde o povo de Israel, ao sair cativo de Faraó, não aprendeu a lição e o povo de Deus começou a viver no pecado novamente, adorando outros deuses, ídolos, ao ponto de se inflamarem com qualquer tipo de pecado, ao ponto de matar os seus filhos, de se prostituírem e tantos outros pecados que nós poderíamos citar aqui. Por isso que quando nós olhamos o verso 14, que dir-se-á aterrai, aterrai, preparai o caminho, o que é esse aterrai, preparar o caminho? O que é tirai os tropeços do caminho do meu povo? O que isso significa? É porque Israel não havia aprendido, após sair cativo do Egito, viver em obediência a Deus, mas como nós já falamos, se rebelar contra Deus, se tornando novamente pagão, se tornando indecente, em outras palavras, vivendo a apostasia, vivendo agora na desgraça e não mais debaixo da graça de Deus. Deus puniu Israel uma vez com Faraó, e isso não foi o suficiente. Deus agora vai punindo o reino do norte, que se chamava também Israel, e agora pune também o reino de Judá no exílio babilônico. Nós não temos muito tempo, mas a questão é que o povo agora de Deus ficou cativo 70 anos. Põe desgraça nisso, aonde toda a nação viu a cidade sendo derrubada, os muros, e ainda vivendo como escravo. Irmãos, realmente nós conseguimos enxergar na Escritura de que o nosso Deus, Ele ama a sua própria santidade. A palavra de Deus diz, por amor ao seu próprio nome, ao seu caráter, Deus é assim. E nós, igreja brasileira, igreja missionária, estamos aí começando um ano, mais uma vez, com esse desejo de sermos agradáveis a Deus, aprovados por Deus. Eu me lembro de uma música que o grupo M cantava, e dizia, só os homens cantando, era um coral masculino: não brinca com o diabo, ele é mau. E ele é mau mesmo. A Escritura não cansa de falar que Satanás veio, vamos lá, para matar, roubar e destruir. E claro, todos nós somos pecadores, mas graças a Deus, pecadores perdoados. Mas muitos têm caído nas artimanhas por desejos pecaminosos, e o texto vai falando do nosso próprio egoísmo. Cativos durante 70 anos não é 7 dias. E Deus então, pela sua graça e misericórdia, usa Esdras, no tempo de Neemias, aonde começa a restaurar o povo e construir os muros, mas principalmente em quebrar os corações pecaminosos, em lapidar, em transformar, ao ponto de serem transformados para transformar outros. E Deus faz isso. O povo voltando agora para a Palestina e se reconstituindo, reconstruindo a cidade, vivendo agora em seu próprio país.
E é nisso que o verso 14 que nós começamos a ler vem ao nosso encontro. Um ano onde as igrejas estão com as portas abertas. Fiquei sabendo aí que muitas igrejas da ALPA, na qual nós fazemos parte, né, Associação de Líderes Protestantes de Atibaia, nessa noite as igrejas estão mais lotadas, mais cheias, as pessoas estão voltando. É como se esse texto encaixasse no princípio bíblico para os dias de hoje. O povo voltando e ouvindo a Deus. Chega de carnaval. Graças a Deus, inédito. Nós não teremos carnaval, pelo menos em fevereiro. E se Deus quiser, nem em junho, julho, agosto e nem em dezembro esse ano. Mas o voltar-se para Deus, quando nós pecamos, Deus usará a sua mão pesada para nos disciplinar, assim como o pai e a mãe faz com os seus filhos, e com o intuito, com certeza, de que o nosso coração experimente mais uma vez o que é arrependimento. Irmãos, nós poderíamos até tomar a ceia essa noite, mas não precisa ter a ceia aqui na nossa frente para nós termos uma vida de santidade, de termos uma vida que agrade a Deus. Esse que nos restaura e nos abençoa, quando o nosso coração se encaixa com a sua escritura, como nós acabamos de ler. Deus tem prazer naquele coração contrito, quebrantado, humilhado. Deus corrige o seu filho por amor, e nós conseguimos enxergar isso acontecendo nesses versículos que acabamos de ler. É verdade ou não é de que as pessoas hoje acreditam que Deus está com eles mesmo vivendo uma vida no pecado? As pessoas acham que Deus, por Ele ser presente, independente das minhas atitudes, mesmo que sejam erradas, Ele nunca vai me abandonar. Errado. A palavra de Deus fala que o nosso Deus, ninguém pode contê-lo, ninguém pode detê-lo. Como poderei conter um Deus que está acima do universo? É impossível você querer prender Deus dentro de uma caixinha. Por isso que Deus, Ele pode sim virar as costas para aqueles que brincam com o seu caráter. Mas Deus também pode estender os seus braços de culpa, mas de graça, para nos restaurar. O verso 14 é como Deus dizendo: aterrai, aterrai e preparai o caminho, deixa o meu povo vir. Tirai os tropeços do caminho, destrói qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de erro aos meus olhos. Eu não quero obstáculos para o meu povo, diz o verso 14. Então nós conseguimos entender o que Isaías está dizendo para o povo de Israel. Assim também o que Deus está dizendo para nós, igreja missionária. Então nós temos aqui 3 ações de Deus nos corações arrependidos. E é bem interessante que quando Deus ele tem a sua ação na nossa vida, é verdade ou não é que toda a ação gera uma reação? Há uma substituição de valores, de princípios, de que vale a pena. Então, ao olharmos essas 3 ações de Deus nos nossos corações, mas entenda que o nosso título nessa noite não é só as ações aos corações, é as ações de Deus e aos corações, mas tem um aditivo aqui:
arrependido. Porque se for um coração somente, não haverá nenhuma ação de Deus, nenhuma mudança vinda da parte de Deus, e muito menos do coração de cada um de nós. Então nós podemos, sim, depois de termos lido o texto de Isaías 57, detectarmos a primeira ação de Deus, que está aí substanciado no verso 15. Pode colocar, Mateus, por favor. Nós temos aqui a ação de Deus diante do coração arrependido, nada mais é do que a sua restauração. Deus renova todas as coisas. O verso 15 diz bem assim: porque assim diz Deus, o alto, o sublime, que habita de eternidade a eternidade, o qual tem o nome de Santo, Santo, Santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito no coração contrito, no coração abatido de espírito, ou em outras palavras e traduções, no coração triste, mas quebrantado e contrito. Para o quê? Vivificar, para dar vida, e vida em abundância, o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, é algo tão inédito, tão milagroso, ao ponto de um Deus tão grande que o universo não pode contê-lo. Ele consegue penetrar e habitar num coração tão pequeno, tão sujo, e ao entrar e permanecer ali para sempre, eternamente. E o que mais? Limpar, faxinar, purificar, restaurar. Amém? Imagina Isaías citando isso para o povo que agora está voltando para a casa de Deus, para a sua pátria, em estar construindo os muros, de estar plantando uma árvore ou uma flor, mas permitindo que o seu coração, como terra boa. Agora Deus tem a primazia, o prazer, o primeiro lugar. Por isso nós podemos dizer que essa restauração de Deus, aonde é uma bênção do coração arrependido, é ali que há de fato a presença de Deus. Deus pode, num coração cheio de pecado, embora ainda filho de Deus, mas vivendo na imundície, Deus permanece ali, mas não com a sua ação favorável, não com a sua ação perdoadora, não com a sua ação de misericórdia. O coração que não está contrito vê Deus de longe. Irmãos, nessa noite o nosso coração deve fazer a avaliação. Eu tenho sentido falta de Deus, eu tenho andado longe de Deus, eu não consigo sentir a sua presença, as suas palavras não fazem mudança alguma na minha alma. Eu creio que todos nós já passamos por isso. Mas quando o homem, nele há, pela graça salvadora de Deus, pelo milagre de Deus, pelo amor de Deus, um coração compungido, contrito, quebrantado, Deus diz: agora eu estou perto,
agora você vai me ouvir. Agora nós vamos andar juntos. Agora você tem prazer em me ouvir e obedecer, como Isaías também diz: Senhor, desperta os meus ouvidos. Logo de manhã, desperta para que eu ouça como erudito, para que eu ouça como discípulo, para que eu possa ouvir e ainda dizer: não fui rebelde, eu ouvi, acatei e obedeci a sua voz. O pior castigo de Deus é nós andarmos longe dele. Mesmo que tudo vá bem, você pode ter o melhor emprego, a melhor saúde, a melhor família, você pode ter o melhor aplauso, mas se Deus está longe, tudo é nada. O não sentir a sua ação, a sua aprovação, a sua bênção em nós, é a pior desgraça. Por isso que a palavra de Deus vem e fala bem assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua alma, o seu coração, eu entrarei e cearei, saciar, curar, restaurar, transformar, limpar. E esse versículo é para crente. Assim como também no Antigo Testamento diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei. Então eu vou desvirar as minhas costas para você e eu vou andar com você. Eu terei prazer em ouvir, em falar. Deus é a nossa vida, é o nosso alívio, o nosso conforto, a nossa esperança, a nossa paz. Você sente a sua presença hoje, amém? A sua palavra, o seu poder, você sente o seu prazer, amém por isso. Amém por isso. Foi tão gostoso essa semana estar lá em Perdões, em Bom Jesus dos Perdões, juntamente com o Anderson, e poder ver a Elaine vendo a sua mãe, sua filha, tomando uma decisão ao Senhor. Né, Lia? Né, Maria Eduarda? Estão no grupo aí para fazer o curso de batismo agora. Um planta, outro rega, o outro aduba, e Deus vai dar o crescimento no seu tempo. Mas o coração contrito, Deus diz: ainda que ninguém consiga me prender, mas um coração quebrantado e contrito, ali eu estarei. Eu preciso de arrependimento e restauração. Eu preciso da presença de Deus, da sua companhia constantemente. Por isso o verso agora 16 a 18, perdão. Verso 16 a 18 diz assim: pois não contenderei para sempre e nem me indignarei continuamente. Nós conseguimos ver agora a segunda ação de Deus que leva a uma outra reação, que é Deus ter amizade comigo e com você. Pastor, então é possível nós perdermos a nossa amizade com Deus? Sim. Diante da nossa tristeza, Ele, ao ver um coração quebrantado, Ele não se irá mais. Porque se Deus se mantesse irado ainda diante do nosso quebrantamento, a palavra de Deus diz que Ele ia nos destruir. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não somos destruídos por Deus pela sua
misericórdia é a causa de nós não sermos destruídos. Grande é a sua misericórdia. E o verso continua. Depois de nós aprendermos dessa restauração, Deus vem com a sua reconciliação. E o verso 16 continua. Porque ao contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Verso 17: por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o meu povo. Escondi a face diante deles e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Mas tendo visto os seus caminhos, e o sararei, também o guiarei, e lhe tornar a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Por isso o nosso tema trabalha claramente que a ação de Deus diante de um coração arrependido, Deus vem ao seu encontro para a reconciliação. Sabe quando nós fazíamos mal ou discutimos com alguém, e aí depois você cria a reconciliação? Quem é que não fez isso? Dá o dedinho aí. E aí você fazia amizade novamente. Eu sempre digo que se eu tiver um problema com você e nós tentarmos consertar, a nossa amizade nunca mais será a mesma, correto? Mas a nossa amizade será melhor ainda. Opa! Que bom! Porque Deus é o único que pode fazer com que essa amizade, essa afinidade, essa intimidade seja frutífera, seja como lhe agrada. A sua ira se acende pela nossa cobiça, mas o texto fala que no lugar onde houve a cobiça, que houve agora o quebrantamento, o arrependimento, Deus vem ao nosso encontro. Que nós possamos também nesse item nos avaliar, de que tudo que nós buscamos, se Deus ali não está, é cobiça, e Ele vai nos ferir, ao ponto de nós nos quebrantarmos, com o intuito de ter a nossa amizade. A palavra de Deus fala que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Por quê? Nós sabemos que o irmão a gente não escolhe, ele nasce na família. Mas as amizades nós escolhemos. Agora imagina, Deus escolheu você para ser amigo dele, e a escolha de Deus. Nós sendo inimigos, Ele nos amou sendo um inimigo, e estendeu a sua vida na cruz, derramando o seu sangue carmesim tão precioso. Por isso nós entendemos que não somos nós que aceitamos a Cristo, mas é Ele que nos aceita, é Ele que convence, é Ele que nos transforma. E é isso que Deus está fazendo com o povo e faz também conosco. É possível o cristão ficar de mal com Deus, mas espero que isso não seja provável na nossa vida. Aquele que está abatido, triste e contrito, Deus fica de bem conosco. Que não vivamos em rebelião contra Deus. Que hoje haja não só a restauração, mas agora a reconciliação para com Deus.
Nós entendemos então de que o homem que tem uma vida de arrependimento, ele só é abençoado por Deus. Você quer conhecer alguém que é abençoado? Não fique olhando para aquilo que a mídia coloca. Fui abençoado por Deus que eu conquistei a casa própria. Fui abençoado por Deus que o santo não sei quem, o asfalto passou na minha rua. Sou abençoado por Deus por isso e por aquilo. Por que não dizem? Sou abençoado por Deus porque eu confessei o meu pecado e abandonei. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Estar perto de Deus, agora ser amigo de Deus, ter a restauração e ter agora a reconciliação, nos faz continuar olhando para o texto. Verso 19. Como fruto dos seus lábios, eu criei a paz. Uma outra tradução diz, como fruto do seu louvor, eu criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão de perto. Diz o Senhor, e eu o sararei, curarei. Irmão, sabe quando nós chegamos pensando sobre a palavra paz, nós às vezes temos uma conotação errada do que é paz. Porque nós pensamos assim, paz é isso aqui, ó. Silêncio. Nós pensamos que paz é silêncio. Eu estou brigando, discutindo com a minha esposa e nós lembramos de paz. E aí eu olho para ela, ela olha para mim e nós vamos ter paz nessa casa, não vamos quebrar tudo. Ou quando conversamos com os nossos filhos, falamos, você precisa ter paz, faça silêncio. E Deus está dizendo no texto aqui, diante do seu povo, usando o profeta Isaías, de que a paz de Deus, ela é barulhenta. Porque o nosso coração, como a gente acabou de cantar agora, Senhor, eu ouço a tua voz. Graças a Deus eu estou ouvindo agora. O primeiro cântico disse, eu tenho prazer em estar em sua casa. Não tem como eu ficar segurando essa paz, que ela transcende, que ela me faz cantarolar sozinho. E com cognitivo e com o meu afetivo consciente de que minha vida era silenciosa, triste, coração amargurado e abatido, mas agora em Cristo me segura, porque eu vou louvar, eu vou cantar. A presença consola, a amizade conforta e a paz contagia. Ninguém vai segurar você agora, porque Ele nos perdoou, Ele nos reconciliou, Ele nos restaurou e agora nos reabilitou. Você tem paz? Está apto? Você reabilitou? Você tem a minha aprovação. Continue servindo, continue amadurecendo, continue. O verso 19 é como fruto dos lábios que confessam o teu nome. Eu criei paz em você. Você estava longe, e eu muito mais ainda de você, mas agora está perto de mim. Eu habito dentro desse coração compungido e contrito, que não se pode continuar quieto,
Diz o Senhor: eu te sarei, eu te reabilitei. Por isso eu posso louvar, agradecer por esse milagre. A minha vida agora tem essa paz que excede todo o entendimento, que expressa esse vigor de Jesus em nós. Você vai levar uma martelada no dedo e vai ainda continuar louvando a Deus. Você vai dar uma topada na esquina do sofá, na quina do sofá, não na esquina, não é? E vai continuar engrandecendo a Deus. Você vai enfrentar os problemas, como Paulo e Silas presos na cadeia. O que eles fizeram? Louvaram ao Senhor. Nós vamos olhar para a nossa família, diante de todos os dramas e lutas que nós temos. Nós vamos olhar para qualquer situação que nós passarmos. Nós não temos que ficar esperando bens materiais ou profissionais ou tantas outras questões peculiares para pensar em agradecer a Deus. Nós temos motivos de sobra para engrandecermos o teu santo nome. Para nós terminarmos o nosso tempo aqui, o nosso texto também, nós encontramos agora um grande contraste, que é o verso 20 e 21. Diante daquele que tem um coração longe de Deus, pode ser aqui tanto um ímpio que ainda não se converteu, como pode ser também um cristão rebelde. O texto fala: mas os perversos são como o mar agitado, perturbado, que não se pode aquietar. Nós éramos assim. Nada estava bom. Não consegue se aquietar. A não ser quando se toma um remédio, a não ser quando dorme um pouco, a não ser quando sai com a galera, a não ser quando enche a cara, a não ser quando faz tantas outras estripiliques. Mas quando tudo passa, quando volta da pescaria, quando volta do caminho torto, das amizades, o coração é agitado de um lado para o outro, porque nele não pode aquietar. A sua vida é como lama, como lodo. Verso 21. Para esses perversos, diz o meu Deus, nunca jamais haverá paz. Que vida mais desgraçada. Nós podemos encerrar dizendo o seguinte: desculpe a palavra aqui, mas uma vida sem Deus não tem sentido. Se nós formos viver esse mundo sem Deus, a nossa vida será um lixo. Sim ou não? Sim. Por isso, o tempo já vai se findando, e eu quero orar com você, desafiar você a curvar a sua fronte. Senhor, obrigado por podermos estar na tua casa e ao ouvirmos a tua palavra tão clara, tão produtiva, tão eficaz, e nos alimentar, nos banquetear, nos lambuzar do Evangelho, e que nos ensina, ó Deus, de que a nossa amizade contigo não tem preço, a nossa paz com o Senhor também não tem, e que a sua presença é maravilhosa. Obrigado a Deus pela restauração, pela reconciliação, pela reabilitação, pela aprovação que o Senhor nos dá, quando nós ouvimos e acatamos o teu senhorio. E que possamos, ó Deus, sermos vasos de honra, usados por ti,
E que durante esse ano, enquanto o Senhor não voltar, nós temos essa disposição, esse termômetro que bate no nosso coração, de adoração, de ter essa paz barulhenta, que vai incomodar e que vai louvar ao Senhor, e que vai mostrar de que o Deus que nós temos é um Deus de culpa, mas é um Deus de graça. É um Deus que fere, mas é um Deus que cura. É um Deus que nos faz passar fome, mas também que depois mata a nossa sede, a nossa fome espiritual. Obrigado a Deus por podermos sair daqui e voltar pregando para outros. Vamos retornar, aterrai, preparai o caminho, tire os tropeços, vamos voltar para os nossos deveres, vamos nos envolver com esse ministério, vamos nos doar, vamos contribuir, vamos frutificar para aquele que merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a majestade. Em nome de Jesus, queremos fazer como os discípulos, que após tomar a ceia do Senhor, se levantaram e cantaram um hino ao Senhor. Eles tinham aquela paz, talvez com o coração um pouco entristecido, mas louvando com alegria o Rei dos Reis. Que possamos também agora nos levantar e louvar e adorar ao Senhor. Abençoe também a nossa comunhão que teremos logo mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém.